Olá pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates, um programa que traz toda semana muita arte, cultura, lugares diferentes, música e o melhor da gastronomia para você, despertando todos os seus sentidos, visão, paladar, olfato, tato, enfim, uma explosão de coisas acontecendo ao mesmo tempo que só o Ateliê do Sabor proporciona para você. E hoje eu vou falar de uma doçaria muito tradicional que espalhou as suas receitas pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil muito fortemente, afinal, é o país que nos descobriu, que nos colonizou e que nos trouxe uma herança cultural muito forte. Eu estou falando de Portugal e da doçaria, da pastelaria, como em Portugal é chamado, pastelaria portuguesa. Mais propriamente dita, eu vou falar hoje de uma pastelaria típica do norte de Portugal, da região do Aveiro. E nós vamos fazer um doce muito tradicional, eu acredito que seja um dos principais doces do Aveiro, que são os ovos moles. Os ovos moles do Aveiro são servidos tanto como sobremesa, até mesmo como lembranças para quem visita a região. É possível a gente encontrar lembrancinhas, barriquinhas, espécie de barris, ou doces feitos em formato de conchas ou de motivos marinhos, peixes, enfim, tudo que são formas, através de uma massinha semelhante à massinha feita para hóstia, uma massa muito fininha, feita apenas de farinha de trigo e água. Então essa massinha, ela envolve os ovos moles, que lhe permite uma conservação por alguns dias, e isso é então vendido na rua ou até mesmo, como eu falei, como lembrança para a gente levar para casa, lembrança da região do Aveiro. Então eu vou ensinar vocês a preparar os ovos moles do Aveiro e a gente vai tentar então também reproduzir esta massinha e envolver alguns deles fazendo uma espécie de um pastelzinho, quase que lembrando o pastel de Belém também, que é muito tradicional de Portugal. Mas então vamos dar uma olhadinha nos ingredientes que a gente vai precisar para fazer os ovos moles do Aveiro. Nós vamos estar utilizando 8 gemas, A quantidade de gema, de açúcar, ela vai variar proporcionalmente com a quantidade da receita que você vai querer fazer, Para esta quantidade que a gente vai fazer hoje, eu vou usar 8 gemas, 250 gramas de açúcar e 125 ml de água, Nós vamos fazer uma calda, então, com o açúcar e a água, Essa calda, ela vai ser num ponto de fio, entre 103 a 108 graus, A gente precisa cuidar um pouco a temperatura, para obter a calda no ponto certo. E vamos pôr um pouquinho de baunilha, Eu tenho aqui uma essência de baunilha incolor, Para dar um toquezinho mais aquele sabor, aquela essência da baunilha que hipnotiza os paladares, Para a massa, essa massinha semelhante à da hóstia, como eu disse para vocês, eu estou usando aqui 300 gramas de farinha, 150 ml de água e eu pus um fiozinho de azeite para deixá-la um pouquinho mais elástica, mais fácil de trabalhar. E como é uma massa doce, o recheio vai ser doce, eu pus uma pitadinha de açúcar também na massa, Aqui eu tenho a massinha já pronta, mas é só misturar a farinha, a água, um pouquinho de açúcar, um fiozinho de azeite, a massa tudo e está aqui a nossa bolinha de massa para fazer então o envolto dos nossos ovos moles. Eu vou levar os ingredientes ali para a cozinha e já deixo vocês com belas imagens de Portugal, principalmente da região do Aveiro,
onde vocês também vão ver já alguns modelos aí de lembrancinhas dos ovos moles que a gente pode encontrar por lá, ok? Voltamos em instantes. Bom, pessoal, vamos começar o preparo então dos nossos ovos moles do Aveiro. Para isso, nós vamos usar então uma panela, tá? Para fazer a calda, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, a água junto com o açúcar, tá? E vamos deixar num fogo baixinho até ela começar a borbulhar, e a gente vai deixar ainda alguns minutinhos até que a gente levante assim a calda e ela escorra num fio contínuo, tá bom? Então, fogo baixo, deixar cozinhar lentamente, tá? Uma calda normal. A outra etapa da receita é as gemas, tá? E as gemas nós vamos usar um coador, uma peneira, tá? Vamos pôr as gemas e nós vamos só furar elas, tá? Mas eu não vou raspar. Aí eu vou deixar elas lentamente, tá? Gradualmente, escorrendo, para que a membrana, essa que envolve a gema, fique na peneira e não dê aquele gosto forte de ovo, como algumas vezes a gente come doces à base de ovos por aí, tá? O que dá o gosto, aquele acentuado de ovo, é essa película, essa membrana que envolve o conteúdo da gema, tá? Então a ideia é deixar ela, ó, escorrendo. Vocês vão ver que vai sobrar um pouco aqui por cima, tá? E exatamente isso a gente vai daí descartar e vamos usar apenas a parte fluida da gema, tá? Enquanto escorre, enquanto a minha calda apura, nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência continuamos com o preparo dos nossos ovos moles do Aveiro. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso ateliê do sabor. Olha aqui, a nossa calda já está no ponto, ó. Tá? Ó. Mais um minuto, o nosso fio já vai ser contínuo, tá? Então aqui a caldinha, olhem só aqui como é que ficou a questão das gemas, tá? Então ficaram aqui em cima as membranas e ali embaixo então só a parte fluida da gema, ok? Nós vamos precisar de uma panelinha para fazer o banho-maria, tá? Tem pessoas que trabalham direto com a panela no fogo, tá? Mas eu sempre, quando trabalho com gemas, eu gosto de trabalhar com elas em banho-maria. Por quê? Porque o calor em excesso, tá? Ele cozinha a gema. E não é essa a nossa ideia, tá? A nossa ideia é incorporar a clara, incorporar a calda, tá? E emulsionando e mexendo, tá? Para que vire esse creme, então, e com uma quantidade pequena de calor, a gente vai mexendo este creme até que ele adense, até que ele fique na textura ideal, tá? Por isso, então, eu vou trabalhar com ela em banho-maria, tá? Então, aqui, sobre essa panelinha com a água, tá? A água já vai logo em seguida começar a ferver. Eu vou desligar a minha calda, tá? Eu vou dar até uma mexidinha aqui, olha, para ela esfriar um pouco. Tá? Porque se eu largar ela fervendo também desta maneira sobre a gema,
da mesma forma ela vai cozinhar, tá? Então a gente vai vertendo aqui a calda, ó, aos poucos e mexendo, ó. E agora a gente deve continuar então mexendo, tá? Até que o creme fique da nossa textura ideal, tá? Ele vai ficar mais consistente, ele vai ficar mais leve, e essa então é a nossa ideia. Enquanto eu vou mexendo, eu vou deixar vocês com mais algumas imagens de Portugal, e na sequência já vai estar quase no ponto ideal aqui a nossa gema, os nossos ovos moles, ok? Dê uma olhadinha que belos lugares que tem na região do Aveiro. Bom, gente, olha aí, ó, vocês já podem perceber, ó, que ele tá com a consistência já bem firme, ok? E agora é a hora então de entrar com a baunilha. Tá? E vamos deixar ele mais um pouquinho para ele incorporar bem a baunilha e ficar bem cremoso, tá? Cozinhando então aqui, ó, em banho-maria com o fogo baixo, ó, vocês podem ver aqui embaixo a água, tá? A nossa aguinha fervendo. Deixa eu endireitar a panela aqui. E tá pronto então os nossos ovos moles, tá? Podemos servir eles simplesmente em tacinhas, tá? Polvilhadas com canela. Então nós vamos fazer algumas tacinhas que vão à geladeira, ele vai ficar bem firmezinho, tá? E outros nós vamos então rechear com a massinha esta que eu falei, tá? Massinha semelhante a de hóstia, tá? Afinal, é um doce que foi perpetuado ao longo dos anos, mas iniciou dentro dos conventos, né, das freiras lá em Portugal, das carmelitas, das franciscanas, enfim. Depois, né, posteriormente, muitas escolas, muitos colégios para meninas, para moças, né, que eram mantidos pelas freiras, essas receitas então foram se espalhando. Então, graças a elas, a gente tem muitas delícias hoje que surgiram assim, através de experiências, usando as gemas que sobravam, né? Aquelas freiras tinham aqueles hábitos, né, com aquelas golas grandes, se eu não me engano eram as carmelitas ou as dominicanas, não sei, né, mas aquela gola grande, né, precisava ser engomada para ficar bem firmezinha. Isso era feito então com as claras dos ovos.
e sobrava então muita gema. E essas gemas precisavam ter um destino, né? É um pecado colocar fora um alimento. Então, assim surgiram os fios de ovos, né? Os papos de anjo, a ambrosia, muitos doces onde são utilizados ovos, né, no preparo. Tá bom, tá fofinho, tá cremoso e agora a gente vai deixar ele esfriar. Vamos levar ele para a geladeira. Enquanto isso, eu vou começar a espichar a minha massa e no próximo bloco a gente então faz os pasteizinhos, digamos assim, vamos chamar, né? Mas vamos envolver esses ovos moles na massinha para vocês então poderem presentear inclusive os seus convidados em casa, tá bom? Voltamos em instantes. E estamos de volta, pessoal, com o nosso Ateliê do Sabor. Última etapa da nossa receita de ovos moles do Aveiro. Agora, então, onde nós vamos envolver eles nesta massinha, tá? Tô retirando aqui o excesso de farinha só. Olhem só como eu fiz uma massinha bem fina, tá? Olha aqui, ó, bem fininha, ok? Tá? Quanto mais fininha a gente fizer, melhor. E então vamos pôr o recheio. Aí, vamos ver como é que ele tá? Tá uma delícia, gente. É um doce doce, tá? Bem adocicado, afinal, uma característica dos doces portugueses, tá? Ele ser realmente bem adocicado. Aí, então, nós vamos fazer alguns aí no formato de pastelzinho. Tá? Precisamos de uma forma levemente untada. Eu pus aí um papel manteiga embaixo, certo? Então agora é confeccionar aqui os nossos docinhos. Uns nós vamos fazer quadradinhos. Se você tiver um cortador desses de fazer, por exemplo, biscoito de Natal, tá? Você pode usar. Ou, como eu falei no primeiro bloco, tá? Lá na região da beira do Aveiro, então é muito comum fazer em formato de motivos marinhos, conchas, peixes, tá? Enfim, toda essa gama aí de... Isso aqui vai para o forno ainda, tá, pessoal? Tempo super rápido, tá? É até importante a gente ficar cuidando, porque nós não queremos que ele doure, nós queremos que ele fique o mais clarinho possível, tá bom? Então, em torno de 10 minutos, tá? Na temperatura mais baixa possível do forno, é suficiente para a gente assar a massinha.
e que ela não fique dourada, tá bom? Eu vou rechear eles aqui, tá? Eu já tenho o meu forno ali ligado. Eu deixo vocês com mais algumas imagens de Portugal. E no finzinho do programa, eu vou tirar eles do forno e mostrar para vocês que beleza. E eu também tenho uma taça, tá? Onde a gente vai poder servir ele como uma espécie de sobremesa, tá? Deem uma olhada em mais algumas imagens de Portugal e na sequência tá pronto já no forno os nossos ovos moles de Aveiro, envoltos aqui numa massinha tipo de hóstia, tá bom? Aguardo vocês. Olha pessoal, tá pronto então os nossos ovos moles aqui na versão embalada. Vejam só como ficou legal. Eu vou pôr ainda aqui por cima um pouquinho de açúcar de confeiteiro para dar aquele toque de neve. Aí. No nosso outro aqui eu vou pôr a canela. Feito. Então, duas versões de ovos moles do Aveiro para vocês saborearem. Para vocês se deliciarem, vocês vão ver que é uma delícia, gente. Este aqui lembra muito o pastelzinho de Santa Clara, o pastelzinho de Belém, aquele com creminho no meio, tá? A massinha tá bem fininha e o segredo dela, para ela ficar clarinha, tá? É temperatura do forno baixa e 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos, a massa bem fininha é suficiente para ela assar, tá? Vocês vão ver que ela vai ficar crocante já e vai ficar ainda clarinha, não vai ficar com aquele dourado, aquele aspecto de pastel não, tá bom? Espero que vocês gostem, gente. Se vocês quiserem saborear ainda hoje o restaurante Planeta Terra aqui em Lajeado, no Alto do Parque, nosso parceirão aqui do Ateliê do Sabor, sempre prepara aos sábados, quando vai ao ar o nosso programa inédito, as receitas que a gente faz aqui no programa, tá bom? Dá uma chegadinha no Planeta Terra e saboreie e experimente esta delícia de ovos moles do Aveiro e também tente fazer em casa, né? Uma receita fácil, não tem mistério. Se você perdeu algum detalhe, você pode assistir às nossas reprises durante a semana ou acessar o canal da TV Univates no YouTube, tá? YouTube/TV Univates, e lá você encontra todas as receitas aqui do Ateliê do Sabor. Muito obrigado pela companhia de vocês, um excelente final de semana, uma ótima semana e um bom apetite!